Olá, bem-vindo de volta, meus caros irmãos de batalha, a um episódio diferenciado hoje da lore do milênio de 40.000, porque hoje nós não vamos falar de um grupo de Astartes, um capítulo, nós não vamos falar de uma coisa que ia ler, nós vamos falar de uma unidade especial, um cargo, um rank dentro de um capítulo de Adeptos Astartes chamados os Chaplains. Quem são os Chaplains? Chaplain é aquele cara do cinema mudo que tinha um bigodinho e fazia uma dança? Não é esse Chaplain, é outro. Eu não consegui resistir, porque quando eu tava procurando imagens pra ele, tinha imagem do Charlie Chaplin, tipo, em todo o negócio. Então, mas tudo bem, voltando ao assunto aqui, foco, porque eu me distraio, tipo, com qualquer coisa que brilhe, então eu perco a atenção, mas vamos focar aqui, meus amigos, na unidade especial dos Adeptos Astartes, e os Chaplains, eles representam, num capítulo, a lealdade, a honra ao primarca, ao capítulo e ao Deus Imperador. Então, você pode ter eles como um monge de batalha, um monge guerreiro do milênio 40.000. Claro, se o monge guerreiro fosse meia tonelada de músculo, uma lealdade infinita, com psico-hipnose que ele não consegue achar que tipo não é verdade, e com a capacidade de levar armas do tamanho do teu corpo, sim, aí esse aí seria o monge guerreiro do futuro. Mas vamos começar novamente pelo início, porque nem sempre existia o cargo de Chaplain. Isso não é uma coisa atual do milênio 40. Na verdade, isso começou na época da Grande Cruzada e após ou antes da heresia do Horus, antes da heresia do Horus. E aí tu pode pensar, peraí, Lorde, o Imperador estava vivo nessa época e durante a Grande Cruzada ele estava guiando os seus filhos, os primarcas e os seus netos, os seus soldados, os Adeptos Astartes, na cruzada para levar a humanidade a uma união onde a tecnologia, a ciência ia prosperar e inibir tudo que é tipo de misticismo. Então como nessa época de ouro do Imperador criou-se um monge guerreiro. Não faz nem sentido tu botar um monge guerreiro se não pode ter religião. Muito bem, lembrem-se que alguns primarcas falharam brutalmente no seu dever e Angron, eu vou sempre encher o saco do Angron, mas meu amigo, o pior de todos mesmo foi o Logar Aurelian. O Logar Aurelian que tenta justificar os seus atos de incrível crueldade e maldade, dizendo que nunca foi ele, sempre foi Deus. Sempre foi tu, Logar, seu animal, seu imbecil. Tudo bem, me segura pra dar uma porrada nesses traidores. Segura o corvo também, que ele quer matar ele. Mas no caso, o Logar criou na sua perfeição, é porque ele imaginava que o Império Perfeito, até é irônico, iria ser algo como o Império é hoje no futuro, onde a lealdade das pessoas ao Imperador seria uma devoção de fé, porque para ele, fé e lealdade é exatamente a mesma coisa. Então, nos Wordbearers, os portadores da palavra, ele tinha feito um esquema de que tinha oficiais para guardar a alma, para guardar o bem-estar espiritual dos seus soldados. Esse cara não bate bem da bola, não, mas o imperador é muito benéfico com seus filhos e não matou ele. Então, ele tinha esse modelo onde existiam soldados especiais, os mais leais e mais fanáticos, eram escolhidos para meio que controlar, não é controlar, mas é cuidar e garantir que os outros irmãos de batalha
tivessem a mesma linha de raciocínio, com a mesma lealdade cega no caso que ele achava, era um deus que seria o imperador. Logar estava errado, o imperador tentou ajeitar, mas não deu certo. Então foi Logar que criou isso aí? Não foi Logar que criou isso aí, mas Logar deu a inspiração. Quando ocorreu o Conselho de Nikeia, o que é o Conselho de Nikeia? O imperador, visando evitar que o projeto dele fosse destruído por um filho idiota com poder psíquico que destruísse o negócio e todas as proteções psíquicas e fizesse um portal pro inferno dentro do webway da humanidade, condenando ele a ficar lutando contra demônios, ou senão a terra vai ser comida. Magnus. Tô falando, o imperador, cara. O imperador é muito leniente com seus filhos, muito mesmo. Mas o imperador chegou aqui e disse o seguinte: no planeta de Nikeia foi feito um conselho e banido o uso de poderes psíquicos. Então, os bibliotecários das legiões não poderiam mais agir. Os bibliotecários eram aqueles que tinham poderes psíquicos que foram desenvolvidos ou aumentados quando eles se transformaram em super soldados. Então, eles podem fazer coisas com a mente, tipo telecinese, fazer um escudo protetor, destruir um inimigo com a mente. Sim, eles podem. Mas esse uso e o abuso do poder do imaterial pode causar problemas sérios. Tudo, caos, que causa imaterial. Então tu usar o caos pode te usar, é perigoso. Assim, eles estavam explorando e estudando os limites desse seu poder, e o imperador disse: deu, chega com essa palhaçada, não vai ter mais poder psíquico aqui. E aí o Magnus falou: mas papai, você e eu somos psíquicos, por que não podemos usar nosso poder? O imperador falou: fica quieto, senão arranca o teu outro olho no tapa. Não falou isso, mas devia. Por isso que Magnus só foi cagada, porque o imperador é muito pacífico. Às vezes o Magnus merecia um tapinha na cara. Mas tudo bem. O Magnus, então, não entendeu e não conseguia compreender por que isso aí. E o Malcador, o braço direito do imperador, ele percebeu que nem todo mundo iria obedecer isso aí, porque alguns bibliotecários iam continuar fazendo o que estavam fazendo, algumas legiões iriam ignorar esse edito sagrado do imperador, nessa época, esse edito oficial do imperador, depois vai virar sagrado, mas no caso, o Malcador achou que seria interessante criar um jeito de policiar as legiões, e o jeito que ele pensou em policiar essas legiões foi exatamente a ideia do Logar: colocar um oficial responsável para garantir que elas estivessem leais ao Império. E esses oficiais responsáveis eram os Chaplains. Então o Chaplain, originalmente, era um cargo que eles deveriam garantir a lealdade dos seus outros companheiros ao imperador e a causa imperial, ao não culto imperial, porque ainda não tinha sido criado como uma religião, mas a verdade imperial, a verdade que a humanidade deve conquistar as estrelas, a verdade que os alienígenas e as pessoas que acreditam em caos e coisas misticismo têm que ser destruídas, porque isso vai causar uma volta da Era das Trevas e destruir tudo que o imperador criou, e a humanidade iria sofrer eternamente se esse caminho fosse seguido. Mas parece que o pessoal não leu o e-mail que o imperador mandou e fizeram cagada. Tudo bem. Depois teve a heresia do Horus. E conforme mais e mais pessoas e os próprios adeptos Astarte foram cultuando o imperador, o papel do Chaplain foi mudando com o passar dos séculos. O que antes
era um oficial para garantir que não fosse usado poderes psíquicos dentro dos Adeptos Astarte, que depois caiu por terra e os bibliotecários voltaram, até porque é super efetivo contra criaturas do imaterial, então, né, estava sendo invadido por demônios, então, tipo, né, tu pode usar um poder psíquico para banir essas coisas por uns 200, 300 anos, por isso eles foram aceitos de volta, mas por necessidade, e assim o Chaplain mudou o seu sentido original, e hoje, conforme o culto imperial e a eclesiarque, que é Adeptus Ministorum, não administorum, ministorum, que é tipo de ministro, entendeu? Que é ministrar, é tipo fazer a missa, entendeu? É contar tipo um sermão e fazer tipo um dogma e essas coisas. Tu entendeu? Não vou entrar em teologia aqui, mas no caso, o Adeptus Ministorum, que é a eclesiarque, começou a crescer em poder, e dentro dos Adeptos Astarte começou a não ser mais raro aqueles Adeptos Astarte que acreditavam que sim, o Imperador era um deus. Temos ali o Sigismundo fazendo merda com os Black Templar, tá, Sigismundo à parte, começaram a cultuar o Imperador como um deus, e os Chaplains acabaram naturalmente virando monges. Eles são o oficial responsável pelo bem-estar espiritual do capítulo. Então eles meio que juntam os irmãos em oração, em culto, eles fazem cantos de batalha, cantos de louvor ao imperador, para meio que dar uma sensação de união, de tranquilidade, de calma, e eles fazem algumas das coisas também que outros não têm capacidade nem coragem de fazer. E como é que tu chega nesse rank, nesse cargo importantíssimo? Não é fácil mesmo. Normalmente, apenas aqueles mais leais ao seu capítulo, aqueles que demonstram uma resistência mental incrível e uma fé e uma, assim, como é que eu vou explicar, um fervor pela causa imperial, os mais diferenciados dos Adeptos Astarte, que podem ser selecionados para virar um Chaplain. E quando tu é selecionado dos outros irmãos de batalha pelo teu incrível fervor, a falta de medo, a coragem e aquela inspiração que tu cria nos outros pela tua crença no império, no imperador, no capítulo, no que vai dar tudo certo, nesse caso, você ganha o título de Novice. Novice é novato? Não é novato, seria... É igual o tipo de freira ali, seria um iniciado no negócio. E como um Novice, eles são aprendizes dos Chaplains veteranos. Eles vão participar com os Chaplains de desenvolver e de fazer os rituais do capítulo, de fazer a parte das orações, de cuidar do templo sagrado deles. O que é esse templo? Todo o capítulo de Super Soldado, se eles têm uma fortaleza monastério, ela fica na fortaleza monastério. Se eles são um capítulo baseado em frota, fica na Battle Bard principal. Eles têm um local chamado Reclusian. O Reclusian é um templo principal, assim, é um lugar aonde eles guardam coisas como fragmentos da armadura de um dos mestres do capítulo, um dos heróis do capítulo, uma lenda no capítulo. Eles guardam ali fragmentos de uma pessoa que lutou junto, que fez algo muito importante pelo capítulo, uma bandeira que foi dada de presente por um outro capítulo quando eles lutaram juntos, um texto sagrado que fala sobre a história do capítulo. Eles guardam livros de conhecimento proibido, que aí não pode ser encontrado por ninguém, eles mantêm ali para ser seguro. Eles guardam tudo que eles conseguem achar que tem alguma fonte arcana ou mística ou alguma coisa de conhecimento e honra do capítulo nesse local. Então você pensa que isso deve ser um local importantíssimo para os orgulhosos Adeptos Astarte, porque um humano já é orgulhoso, um Adeptus Astarte tem esse orgulho elevado exponencialmente. Então, tipo, imagina, tu tá contando a história do teu regimento ali, e aquilo ali é tipo o que faz parte de ti. Então, cara, tu não quer deixar nada estragar ou sujar isso aí.
Com isso, eles protegem esse lugar, e o oficial, o Chaplain oficial que cuida desse lugar é o Reclusiarch. E o Reclusiarch protege o Reclusian, que é o templo central ali, e o chefe de todos os Chaplains de um capítulo se chama o Mestre da Santidade, mas existe um pequeno número de Chaplains em um capítulo, é um grupo pequeno, é uns 10 no máximo, às vezes menos, e quando um Chaplain morre em batalha, porque eles não vão morrer de idade, né, porque são adeptos da Astartes, mas quando eles morrem em batalha, um novice mais veterano vai pegar o manto dele e vai virar o próximo Chaplain. Como acontece isso? É todo um ritual. Eles ganham uma Crucius Arcanum. A Crucius Arcanum é esse porrete de batalha com um símbolo imperial na ponta, geralmente a caveira, que também é um símbolo imperial, algumas vezes com alguns adendos do capítulo, mas em si, a Crucius Arcanum, ela é o quê? Ela é uma massa de batalha, então é um baita porrete? Sim, mas não só é um baita porrete, como também é uma arma de energia. Essa arma incrível consegue criar uma distorção gravitacional próximo da onde ela acerta, ampliando a porrada do Astarte. Então imagina, cara, é um cara de mais ou menos 500 kg, com uma armadura de mais ou menos 1 tonelada, e a armadura de energia que vai ampliar a força dele. É um porrete de batalha de uns 250 kg na tua cabeça. E além disso, para adicionar a ferida, ela cria um campo gravitacional que esmaga o que tem na ponta. Tipo, absurdo. Então, se ele bate com isso aí em alguma coisa, a coisa provavelmente vai morrer. Ok, nós sabemos então que eles são fodões no mano a mano. Além disso, para manter o Chaplain vivo, porque ele é uma pessoa de extrema honra, eles possuem geralmente armaduras feitas à mão, incrivelmente resistentes. Normalmente é uma armadura Terminator, então é as armaduras mais fortes do capítulo. E o capacete deles, tu consegue distinguir o Chaplain porque eles são modificados em formato de caveira. Por quê? Primeiro, para dar medo nos inimigos? Sim, também por isso. Mas é para representar a mortalidade do ser humano. Como assim? Nós vamos morrer, mas se é para morrer, vamos fazer a nossa morte contar. Enquanto a gente tá aqui, nós vamos viver fazendo o nosso melhor. Eles inspiram os outros colegas, os outros irmãos de batalha a dar o seu melhor. Eles vão lutar até o fim, eles vão lutar com mais fervor, com mais bravura, e o Chaplain é um exemplo disso. Ele lidera na frente de batalha, ele guia os irmãos, ele é o primeiro a subir para enfrentar o inimigo, ele tá sempre na linha de frente. Por isso que eles morrem, né? Mas o Chaplain, ele não fica atrás numa nave escondido. Ele tá lutando junto com o capítulo. E eles fazem essas orações, essas preparações para manter o pessoal concentrado e evitar que as pessoas se percam, os Astartes se percam numa raiva, numa vendetta pessoal, numa coisa maior. Então eles são meio que um psicólogo também. Eles vão estar ali conversando, ajudando e dando conselhos. E normalmente o que eles falam é bem respeitado pelos outros soldados do capítulo, e eles ajudam o pessoal a focar e concentrar no dever. E o dever deles é, em primeiro, pro Deus Imperador, em segundo, pro Primarca, e terceiro, pro seu capítulo. Então, o que tu quer ou deixa de querer não importa. O que importa é o que tu tem que fazer. E isso ajuda a concentrar e focar a angústia, a ansiedade, a raiva, porque um adepto Astarte é um ser humano também. Eles, claro, são menos sensíveis a algumas coisas do que nós, mas eles também têm dúvida, eles também têm alguns problemas, e com essa ajuda e foco, eles ficam bem mais efetivos. E, no caso, os Chaplains, dependendo do capítulo, eles têm variâncias. Como assim? Digamos, os Blood Angels. Os Blood Angels, anjos de sangue, os filhos sanguíneos, eles sofrem com aquelas falhas,
que não existem, óbvio, não existe Inquisição, não existe falha nenhum, as tardes são todos perfeitos, mas o Inquisitor já saiu, beleza. Você sabe que eles sofrem da sede vermelha e da raiva negra, ou seja, do nada eles decidem virar um vampiro espacial e começar a tomar sangue de todo mundo, ou eles podem ficar numa raiva em frenesi de batalha e eles começam a enxergar como se eles fossem os sanguíneos, rodeado de inimigos e o Horus vindo matar ele. Então, tipo, ele começa a bater e matar qualquer um que tá na frente dele porque ele acha que é o Horus, ele acha que ele é o sanguíneo, ele fica insano. Nesse surto esquizofrênico deles, eles viram uma coisa de violência absurda. E esses irmãos que caem pra isso aí, o que acontece? É dever do Chaplin meio que, como é que eu vou dizer, não é prender, mas é de duas uma. Eles tentam restringir eles e evitar o dano colateral e levar eles de volta para Baal, onde eles vão ficar internados numa grande torre na Fortaleza Monastério dos Blood Angels, onde eles vão tentar botar sentido na cabeça deles e foco e tipo e tentar vencer isso aí de um jeito, como é que eu vou te explicar? De um jeito humano. Não, eles não vão matar eles não vão torturar eles. Eles vão tentar novamente entrar na honra e na cabeça daquele irmão e tentar trazer ele de volta. Funciona isso aí? Muito difícil, cara, depende muito de cada caso e muitos que caem, pra sede de sangue até dá pra voltar, mas quando cai na raiva negra acabou, não volta mais, porque eles ficam num surto psicótico, eles se perdem totalmente. Então é dever do Chaplin cuidar desses irmãos, caso necessário, se ele está muito perdido e não tem o que fazer, dá a misericórdia do imperador, que é um tiro na cabeça, mas eles tentam evitar isso, e eles tentam retornar aquele irmão, porque é como se fosse da tua família, cara, tu não quer perder a pessoa, então tu tenta trazer de volta, mas é difícil mesmo, não é um processo fácil, e alguns acham que é meio que inútil eles ir lá e tentar orar e conversar e falar com eles, mas eles não vão desistir nunca de tentar botar sentido. Se tu tem uma chance em 1 milhão, a gente vai tentar 1 milhão de vezes até conseguir convencer a esse nosso irmão voltar. Eles são teimosos, é difícil. Os Dark Angels, a primeira legião, eles têm os irmãos, os Interrogators Chaplins. O que é um Interrogator Chaplin? Assim, ó, o Chaplin normalmente já dá medo. Os dos Dark Angels, existem poucas coisas mais perigosas e mais dolorosas na galáxia do que ser capturado por um deles. Eles não são chamados de interrogadores em vão. O que eles fazem? Na fortaleza monastério deles, na The Rock, eles levam os prisioneiros e eles querem uma informação. Eles vão tirar essa informação e o principal objetivo deles, parte da legião dos Dark Angels traiu o Lionel L. Johnson e eles caíram pro caos e viraram os Fallen. E o objetivo desses Interrogators é fazer os Fallen, primeiro, dizer onde é que os outros estão e dizer os planos deles e tipo informar tudo que eles precisam saber, e segundo, se arrepender do que eles fizeram. Até hoje, cara, o mais, tipo, como eu vou te explicar, o mais sucessivo, não é sucessivo, desculpa, o que mais teve êxito em fazer esses Fallens se admitirem o erro, normalmente depois eles matam, mas pelo menos eles param de torturar, é um que conseguiu 10 deles a admitir que é raro, que o caos não é o caminho, que eles fizeram a coisa errada. Então é muito difícil. O recorde é 10, entendeu? E o cara viveu quase 350 anos. Então, tipo, é difícil tu convencer um Fallen. Primeiro que é difícil de capturar eles. E é mais difícil ainda de convencer um Astarte que praticamente não sente dor a se arrepender de alguma coisa.
Mas eles dão um jeito, eles dão um jeito, eles têm bastante tempo e criatividade e eles conseguem no meio dessas torturas fazer os Fallen se render à verdade imperial de novo. E o que eles fazem depois, como eu disse, normalmente eles matam. Até tem uma história legal, uma história nova do Lionel L. Johnson, que eu já queria trazer um tempinho, porque tem uns pedaços de história, tipo, é que essa história do 40 mil não é contada como eu conto aqui pra vocês, é tudo pedacinhos, é tudo fragmentos em vários locais. E tem uma história do Lionel Johnson que eu queria trazer, uma força caótica estava atacando um planeta e o Lionel enfrentou eles e eles tinham magos do caos que estavam invocando criaturas e o Lionel achou todos os magos e matou todos, só todos, ele foi atrás e matou todos. E ele enfrentando, ele e o Azrael ali, ele estava enfrentando um grupo de soldados do caos e o Lionel deu uma rasteira no soldado do caos. E sabe o Bane que quebra a coluna do Batman? Mesma coisa, ele desarmou o cara, quebrou a coluna dele, e aí o soldado do caos, tipo, em agonia no chão, que não conseguia mexer as pernas, aí ele foi arrancado o capacete dele. O Azrael apontou uma pistola Bolter na cabeça dele e o Lionel, de capacete, não dá pra reconhecer ele, falou: "Que tipo de magia vocês fizeram que eu estou tão fraco?" O soldado do caos olhou pra ele e falou: "Que monstro é você que consegue quebrar a minha coluna, como se não fosse nada, que matou todos os nossos maiores magos e ainda diz que tá fraco?" E aí ele tira o capacete, aí aquele o cabelo começa a esvoaçar no vento, aquela barba bem feita, e aí começa aquela musiquinha da propaganda de shampoo, sexy and free, e aí o vento vem batendo no cabelo dele, reluzindo na luz do sol, e ele fala: "Eu sou Lionel L. Johnson, o primarca da primeira legião." E aí o soldado do caos, ele fica spawnado, assim, o que tá acontecendo? Tipo, ele não sabe nem responder. Aí dá um piripaquezinho de alguns segundos, que é incrível, cara. O Astarte tem uma capacidade de pensar e refletir bem mais rápido que a nossa, mas tipo, ele olha pro lado e ele fica meio paralisado, talvez por causa do cabelo. E aí quando ele volta a ser, ele começa a rir e se afinar, e ele diz: "Não tem magia nenhuma, senhor, você só ficou velho." E aí o Azrael dá um balaço na cabeça dele, e o Lionel, ele tá se sentindo lento. Por quê? Porque ele realmente envelheceu. Talvez os primarcas não sejam tão imortais quanto a gente imaginava. Legal, achei uma história bem interessante, até explica porque que eles estão envelhecendo, tipo, eles envelhecem mesmo e eles vão ficando mais lentos com o tempo. Achei isso massa e queria trazer aqui porque eu não sabia onde botar essa história, mas me diz aí que se vocês querem mais essas histórias assim no meio, porque é divertido e eu não achei que valeria a pena contar um vídeo só de uma história curta, mas massa. O Lionel em si, quando ele aparece no campo de batalha, tipo, ele faz umas loucuras, que ele é muito forte, é absurdamente roubado, como deveria ser um primarca. E, no caso, voltando aos Chaplains, cada um tem suas individualidades. Um exemplo também, os Iron Hands, eles são mais vinculados ao culto mecânico do que realmente a Eclesiarque, e eles não se dão bem. Parte do processo de virar um Chaplain é receber da Eclesiarque um Rosarius. O Rosarius é uma Arquitec, é uma tecnologia antiga que cria um escudo protetor ao redor do seu usuário e pode desviar até um tiro de canhão, um tiro de plasma, pode ser bloqueado por essa relíquia arcaica. E esse rosário é uma coisa que tem um valor enorme. E é um símbolo da fé e da união entre a fé da Eclesiarque e a fé dos capítulos de Astartes. Então quer dizer que o Chaplain trabalha para a Eclesiarque? Não.
Não, isso não pode ser mais do que errado. Isso aí é só um ritual pra tipo meio que mostrar que eles não têm tanto atrito. Mas na verdade, muitos Chaplins não cultuam o imperador como um deus. A grande maioria dos capítulos de Adeptos Astarte venera o imperador. É diferente de cultuar. Eles sabem e acreditam que o imperador foi o maior dos homens, mas o imperador não é um deus, isso aí pra eles não existe. Eles consideram apenas que o imperador era o cara mais sábio e poderoso que já existiu, seguido apenas pelo primarca da legião. Então eles têm um culto e uma coisa assim, digamos, o Vulcan ensinou para eles a fazer rituais para controlar a raiva e o negócio. Eles continuam ensinando isso para os novatos, para eles aprender e passar para frente, para acalmar e focar. Então tudo que o primarca ensinou para eles passam para frente. Então eles têm um culto assim à personalidade do imperador e do primarca, mas não como uma divindade, e sim como alguém incrível e digno da sua lealdade. É isso, não é um culto igual ao culto imperial que acredita cegamente que o imperador é um deus, é diferente. E no caso, alguns capítulos, como os Black Templar, por exemplo, aí eles já são mais para questão de culto, eles realmente acham que o imperador é um deus. Apesar de ter um livro recente que diz o contrário, não é. Esse livro é de um cara que não gosta do imperador, aí, tipo, ele tenta botar tudo que é coisa contra, mas não cai nessa. Alguns capítulos realmente são fanáticos religiosos, alguns sim, outros não. E a grande maioria não é. A grande maioria cultua o imperador, mas não como um deus, entendeu? Então tem essa diferença sim. E eles recebem então o Rosários, esse negócio de proteção, essa tecnologia, e os Iron Hands, por eles serem mais vinculados aos adeptos mecânicos, a Eclesiarch mandou um dedo no meio para eles e não dá o Rosários. Eles não ganham, os Chaplins deles não ganham o Rosário, exatamente porque eles são mais um Tech Marine do que realmente um monge de batalha. E os Space Wolves, eles são diferentes. O nome dos Chaplins deles são Wolf Priests, são padres lobo. Esses Wolf Priests vêm de uma tradição de Fenris, porque né, Fenris tem uma cultura muito antiga, e o Leman Russ gostava de manter essa cultura. Então, esses Chaplins são os Wolf Priests, e eles fazem tanto a parte de Chaplin quanto a parte de apotecário, eles fazem um pouco dos dois. E uma coisa interessante é a iconografia. Nos Space Wolves, eles não usam as iconografias imperiais convencionais, eles usam a parte mais de lobo, né? Porque é Space Wolf, né? Então eles usam capacetes de lobo, eles usam o próprio Rosários deles é uma carinha de lobo, não é tipo uma cruz ou uma caveira, é realmente tipo uma carinha de lobo. Então por isso que eles são chamados de Wolf Priests, porque né, temática de lobo, Space Wolf, Então eles são diferentes nesse conceito, e eles também têm outra diferença na sua função, porque eles fazem a parte de gravar a história e os atos dos super soldados. Então quando um Space Wolf está em batalha, muitos querem se aparecer pro Wolf Priest, e eles tentam meio que tipo fazer atos de grandeza, atos de bravura, pra tipo chamar a atenção e dizer, olha só, eu sou o heróizão dos Space Wolf. Um quer se achar mais que o outro. É quinta série? Sim, Space Wolf é quinta série, por isso que eles são legais. E, tipo, eles querem se mostrar um mais fodão que o outro. E nisso, ele faz a parte de Chaplin, que é inspirar eles ao seu melhor, tá tudo certo. E outra coisa também que o Chaplin, aliás, o Wolf Priest do Space Wolf também faz, eles também meio que escoltam
para novos recrutas. Quando eles veem alguém brigando em Fenris, quando eles veem alguém fazendo alguma coisa assim muito fora do normal, tipo sobrevivendo a uma situação difícil, ou tipo ajudando alguém, ou tipo carregando uma coisa muito pesada por quilômetros no gelo, eles olham, olha só, aquele ali tem potencial, e eles meio que fazem uma seleção dos possíveis candidatos a novos Space Wolves. Esses Wolf Priests em Fenris, eles são conhecidos como uma figura que tá sempre olhando de longe. Tem sempre alguém, tipo, lá longe olhando. Ah, tem tipo tem um Wolf Priest, tipo um padre lobo te olhando em algum lugar. Então, tipo, quando a situação tá difícil, tu fica pensando que talvez tenha um desses te olhando. Eles às vezes ajudam as pessoas. Óbvio que sim, os Space Wolves são do bem. Mas em si, eles tentam ver quem sobrevive, quem aguenta as situações difíceis por conta, até porque aqueles mais fortes e mais resistentes são ótimos candidatos a um novo Astarte, e assim eles fazem meio que essa questão de seleção também. Como eu disse, cada capítulo tem suas peculiaridades e cada um tem algumas coisas que às vezes pode diferenciar do padrão normal, mas o padrão normal é um Chaplain ter uma Crozius Arcanum, um Rosarius, eles utilizarem a armadura Terminator, muitas vezes armas pesadas também de longa distância, mas o que eles gostam mesmo é de pegar a Crozius deles e esmagar crânios inimigos. Isso aí é uma coisa linda de ver, uma coisa maravilhosa. Então quando tu vê um Chaplain em batalha, tu pode saber que os Astarte vão lutar incrivelmente mais ferozmente. Se tu tá do lado deles, que bom. Se tu tá contra eles, lamento. Mas não tema, alienígena, herético, mutante, porque a justiça imperial vai vir pra ti rapidamente. Provavelmente não vai ter nem muito tempo de pensar o quanto tu tá ferrado quando esses caras vierem na tua direção. Mas é isso que eu tinha para trazer hoje sobre esse rank especial dos Adeptos Astarte. Eu sei que muitos de vocês estão aqui querendo: Lorde, faz a próxima campanha, quando é que sai a próxima campanha, qual vai ser a próxima campanha, tipo a estilo de Vrax, assim. Nós vamos fazer sim, mas eu quero fazer alguns temas menores primeiro, para ir adiantando alguns vídeos, antes que eu esqueça de fazer os vídeos por uns 2-3 anos, como é o que eu faço de costume. Então eu quero falar temas menores, e lamento aí pela demora para postar o vídeo de hoje, mas é que ontem o pequeno Rogaldorn tava meio nervoso. Então, meus amigos, como eu disse, trabalho de pai é um trabalho que não para nunca. Por isso, vejo vocês na próxima e sempre que possível vou tentar manter os nossos vídeos na frequência regular. Tudo de bom e o Imperador protege.